Finalizando agora a nossa última aula do primeiro módulo, vamos analisar funções. Entre essas análises que faremos, nós vamos analisar gráficos de funções, até já analisamos na aula anterior, obter as raízes de uma função, estudar o sinal de uma função e determinar os intervalos em que a função é crescente, decrescente ou constante. Isso aqui nós até já fizemos no slide anterior também, na aula anterior. Então, a primeira parte que nós vamos trabalhar é sobre raiz de uma função. Chama-se raiz ou zero de uma função real, de variável real, uma função desse tipo, todo número R do domínio de f tal que f de R vai ser igual a zero. Ou seja, quando eu quiser calcular a raiz de uma função, ou também chamado zero de uma função, é quando essa função ela vai ser igual a zero. Que valor de x vai fazer com que essa função seja zero? É isso que nós vamos calcular agora, a raiz de uma função. Há funções que não têm raízes reais, como as funções x ao quadrado mais 1. Qualquer valor que eu substitua aqui elevado ao quadrado vai continuar sendo positivo, mais 1. Então, aqui eu nunca vou conseguir determinar o zero dessa raiz. Essa função nunca vai ter um número que eu substituo aqui e esse resultado vai dar zero. E nessa função também, ela não existe raiz porque o x, aqui, qualquer valor que eu coloque aqui, a divisão, ela não vai dar zero. Então, nesses dois casos, não existem zero da função. Claro que não são apenas esses, tem outros também que não existirão raízes da função. Deixa eu deixar mais claro para vocês. Se eu quiser, então, calcular a raiz dessa função aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a função x ao quadrado mais 1 e vou igualar a zero. Então, meu objetivo é encontrar o valor para x que eu substitua e tudo isso dê zero. Eu vou apenas mudar o 1 de termo, como é uma equação incompleta, eu posso trabalhar apenas assim e vai negativo. Então, não existe nenhum número que ao quadrado vai dar menos 1, por isso que não existe raiz nessa função, porque nenhum termo que eu substitua em x vai tornar isso aqui igual a zero. Da mesma forma como nessa função de g de x, nenhum valor que eu substituir aqui em x vai fazer com que essa função dê zero. Compreendido? Então, para eu determinar a raiz de uma função, é só pegar a função e igualar a zero. Só isso. Em alguns casos, essa raiz da função não vai existir. Exemplo. Dada a função f nos reais, definida por f de x igual a 2x mais 8, calcule o zero da função. A primeira coisa que nós temos que fazer para calcular o zero ou a raiz da função, que quer dizer a mesma coisa, só um minutinho, pessoal, aqui esse ponteiro bugou. A primeira coisa que nós temos que fazer para encontrar o zero da função, tá de palhaçada comigo, esse negócio aqui tá de palhaçada comigo. Não, gente, por favor, né? Não. Mas essa tentativa de apagar, repreendido em nome de Jesus, o que quer me destruir, o que quer destruir a minha alma. Pronto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar essa função e igualar a zero. Caso eu já saiba direto, nem precisa eu fazer cálculo. 2x mais 8 igual a zero. Resolve essa equação. Então, o 2x vai ser igual a menos 8. Esse x aí ficou estranho. Logo, o x vai ser igual a menos 8 dividido por 2, que é menos 4. X é igual a menos 4.
Portanto, isso aqui é o zero da função ou a raiz da função. O que eu posso fazer mais aqui? Eu posso analisar o sinal da função. A função é do primeiro grau, então o seu gráfico vai ser uma reta. O A é positivo, então a função ela vai ser nesse sentido. Vocês lembram quando nós estudamos o sinal de uma equação? Esse ponto aqui exatamente que a reta cruza o eixo x é o valor da raiz, que é o menos 4. E acima nós vamos ter valores positivos e abaixo nós vamos ter os valores negativos. Eu só fiz uma recapitulação do que nós já estudamos anteriormente, na disciplina passada. Para determinar o zero da função, pega a função igual a zero e encontra o valor de x. Substituindo aqui, menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 8 vai dar zero. Questão 16, que está lá na página 87. Página 87. Indicar se existirem os zeros ou raízes da função. Qual o valor que eu vou substituir aqui para dar zero? Eu já vejo aqui que é uma função biquadrada. Então, eu vou usar o artifício que todo x ao quadrado eu vou chamar de y. Então, aqui, x ao quadrado, x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado menos 9x ao quadrado. Agora, eu vou usar o artifício que eu coloquei ali do lado. Todo x ao quadrado eu vou substituir por y. Então, tudo isso agora é y. E o expoente continua aqui. Menos 9y. Como eu quero encontrar os zeros se existirem, então eu vou pegar essa função e vou igualar a zero e responder agora. Tem A e tem B. Para responder A e B, eu vou só fatorar. Não vou nem usar Bhaskara. Mais uma vez, o inimigo quer destruir a minha aula, mas ele não vai conseguir. Certo, chegando aqui, eu posso resolver essa equação do segundo grau por Bhaskara, ou posso apenas fatorar. O que eles têm em comum? O y, que vai dar y menos 9, igual a zero. Vocês têm outras maneiras de fazer, mais rápido, caso você encontre, fique à vontade. Então, que eu já sei que esse y de cara é zero, uma das raízes é zero. E que esse outro y menos 9 também é zero. Logo, esse y é igual a 9. Ainda não são as raízes. Agora eu volto aqui. O que eu disse? Que todo x ao quadrado é igual ao y. O primeiro y que eu encontrei foi zero. Então, substituindo aqui, x ao quadrado é igual a y, e o primeiro y que eu encontrei é zero, então o x é zero. E o segundo valor que eu encontrei para y foi 9, então x ao quadrado é igual a 9. Portanto, esse x ele pode ser mais ou menos 3. Então, quais são as raízes ou o zero da função? É o zero, o menos 3 e o mais 3. Nós temos aqui 3 raízes para a função. O que isso quer dizer? Que qualquer um desses valores que eu substitua na função, ela vai ser igual a zero. Questão 17. No plano cartesiano abaixo está representado o gráfico de uma função. Quais são as raízes de f? As raízes de f é só você ver os valores que o y assume. 5, 5
Então, as raízes de f, vamos lá. O valor de y, nós temos aqui o menos 6. Nós temos aqui o 4. E nós temos aqui o 5, que também faz relação. Então, as raízes da função são todas essas. Os valores em y, que são as raízes que fazem com que a função seja igual a zero. Nós nem conhecemos a função. Só que tem um detalhe, gente. Peraí. Não quero imagem. Eu não estou pedindo imagem. Eu estou pedindo o zero da função. Então, não é isso aqui não. Peraí. Desculpem aí. Vou botar até vermelho. Eu não estou pedindo a imagem. Estou pedindo o zero da função. O zero da função é que faz a função ser igual a zero. É nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, a função é igual a zero. Nesse ponto aqui, a função também é igual a zero. E nesse ponto aqui, a função também é igual a zero. Então, o zero da função são as raízes, que fazem com que a função seja igual a zero. Então, são menos 7, 3 e 9. Quando eu quero, as raízes da função são exatamente os pontos que a função cruza o eixo x. Então, está aqui as raízes da função. Quando eu substituir aqui, não foi o valor de x que eu encontrei, mais ou menos 3, 0. Então, é justamente esses pontos aqui, que fazem com que o y seja 0. Nesses pontos aqui, o y foi 0. Ok? 45. Determine as raízes de cada uma das funções. Vou fazer aqui a letra A. Para eu encontrar as raízes da função da letra A, tenho x ao quadrado menos 4x, eu não vou fazer todas, vou fazer só algumas, menos 4x mais 3. Você pega a função igual a 0 e resolve essa equação do segundo grau. Dá para fazer pelo produto e soma. A soma é o oposto de b sobre a, menos b sobre a vai dar 4. E o produto é c sobre a, que vai dar 3. Quais são os números que a soma dá 4 e o produto dá 3? 3 e 1. 3 mais 1, 4. 3 vezes 1, 3. Isso aqui são as raízes. Se eu substituo 3 e 1 na função, vai dar 0. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 3, 12. 9 menos 12 vai dar menos 3, mais 3 dá 0. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 dá 4, 1 menos 4 dá menos 3, mais 3 dá 0. Então, confirmado. Vou fazer agora a letra C. É só eu pegar x ao quadrado menos 9, como está em raiz quadrada. Eu tenho que dizer que x ao quadrado menos 9 é igual a 0. Então, o x, ele pode ser aqui mais ou menos 3. Eu 3 no lugar errado. Pode ser mais ou menos 3. Pode ser outro valor além que mais ou menos 3, mas mais ou menos 3 é o que vai fazer com que isso seja 0. Então, por isso que vai ficar assim. Se eu quisesse imagem, era outra coisa. Mas eu quero a raiz. Essa aqui transforma em bi quadrada, como eu fiz. Vamos à letra Z agora. Eu tenho uma equação aqui, onde eu tenho x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 8x. Nesse caso, eu posso fatorar e transformar em uma equação do segundo grau. Vamos desmembrar isso aqui. Todo x ao quadrado, eu vou chamar de y. Então, não, eu vou fatorar
por evidência, fica melhor, viu? Orar por evidência. O que os três termos em comum? Eles são divisíveis por x. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Menos 6x ao quadrado dividido por x dá menos 6x. E mais 8, x dividido por x dá mais 8. Fecho parêntese e igual a zero para encontrar suas raízes. Então, esse primeiro x, de cara eu já sei que ele é zero. E vou resolver aqui dentro. Aqui pelo produto e soma, a soma vai dar 6. E o produto dá 8. Resolvendo uma equação do segundo grau pelo produto e soma. Caso você não lembre, não saiba, vá pela fórmula de Bhaskara. Quais são os números que a soma dá 6 e o produto dá 8? 2 e 4. 2 mais 4, 6. 2 vezes 4, 8. E tem o primeiro x que foi igual a zero. Então, são as raízes da função esses três valores. 2, 4 e 0. Cada valor desse substituindo na função vai tornar a função igual a zero. E essa g, essa aqui não tem raiz. Qualquer valor que eu substitua não tem x aqui como incógnita, então não tem raiz. 46, questão 46. Determine as raízes da função cujo gráfico é dado abaixo. Então, as raízes que nós temos aqui, menos 6, menos 3, 0, 3 e 6, são as raízes da função. Os valores que tornam a função igual a zero. Questão 47. E é a última questão. O gráfico abaixo representa a função x ao quadrado menos 6x mais 5, função crescente, com cavidade voltada para cima. Determine as abscissas dos pontos onde o gráfico intercepta o eixo x, OX. As abscissas dos pontos onde o gráfico interpreta o eixo OX. Vocês lembram lá da equação do segundo grau? Não sei se vocês lembram, que é da fórmula ax ao quadrado mais bx, lá na inequação nós estudamos isso, mais bx mais c. O A, ele determina a concavidade da parábola. O C, ele determina o ponto que a parábola intercepta o eixo y. Então, aqui eu já sei que é 5. E esses dois pontos que interceptam o eixo x são as raízes da função. Então, para eu calcular aqui as raízes da função, eu vou ter que calcular o zero da função aqui. Pelo produto e soma, a soma é igual a 6, encontrando as raízes, gente. Ou igualando isso aqui a zero e calculando pela fórmula de Bhaskara. A soma é 6 e o produto é 5. Quais são os números que a soma é 6 e o produto é 5? 1 e 5. 1 e 5. Então, aqui eu sei que é 1 e aqui eu sei que é 5. Então, as abscissas dos pontos, quando eu falo em abscissas, eu falo do valor de x. Dos pontos onde o gráfico intercepta o eixo OX, 1 e 5, que são também as raízes da função. A ordenada do ponto onde o gráfico intercepta o eixo y, no ponto 5. As raízes de f, 1 e 5. Tranquilo, espero que vocês tenham compreendido. Daqui para trás estará na nossa primeira avaliação, que é em forma de um trabalho. Bons estudos a todos.